Boa noite. Eu estou aqui ao vivo mais um pouquinho. Meu cenário não está muito desagradável, não, mas eu prometo melhorar nos próximos. Eu tenho que, de vez em quando, entrar ao vivo. Não, a plataforma me tira o direito de transmitir ao vivo. Posso contar com vocês? Eu não sei que horas vocês vão estar visualizando. Então, eu quero colocar hoje um tema que está sendo muito necessário que se fale a respeito. É necessário, sim, porque as tais igrejas evangélicas estão proliferando muito. Está crescendo demais, demais. É muita mentira que já vem construída ao longo dos séculos. E mais mentiras que eles vão acrescentando a cada dia, eles acrescentam mais, os líderes acrescentam mais. Uma pergunta que eu sempre me faço: se Deus é um só, e o Deus é vivo, como eles pregam, por que são tantas portinhas abertas? Por que não se unem e fazem umas 2 ou 3 congregações? Já que é tudo igual, né? Agora, as mentiras deles estão ficando cada vez mais sérias. E parece que as pessoas gostam das mentiras que eles falam. Eu acho que eles gostam, porque não é possível sobreviver tantos séculos com tanta mentira. Então, eles dizem que servem a Deus. Não, eles se servem de Deus, do que eles chamam de palavra de Deus. Eu acho até que eu vi uma postagem hoje tão engraçada que depois tenho saudade de quando vocês eram de barro. É que depois que inventaram o tal do Deus vivo, Deus único já inventaram faz tempo, porque na Bíblia está cheia de Deus. A Bíblia mesmo se contradiz em vários pontos. E eles não servem a Deus, eles se servem do que eles chamam de palavra de Deus. E a gente precisa se posicionar sim a respeito disso, que é muito sério. As pessoas estão ficando cada vez mais imbecilizadas, eles aproveitam. Ninguém pode ler um livro, ninguém pode ouvir uma determinada música, não pode assistir filme, e muitos acreditam nisso, que não podem mesmo, não podem por quê? Porque se a pessoa lê, se ela estudar filosofia, a história, ela vai entender melhor qualquer frase que ela lê. Ela vai entender melhor, inclusive, a Bíblia. Ela vai saber contextualizar, e não frases isoladas como eles se apegam. Eu só separei esse tema hoje. Eu gostaria que as pessoas que visualizarem o vídeo depois, que deixem as perguntas nos comentários, para que a gente possa ir esclarecendo mais. Qualquer coisa, eles falam, onde que se viu comunismo? É contra não sei o quê. Não existe mais comunismo há muito tempo. Nem na época de Jesus, acho que nem existia comunismo. O socialismo, eles falam muita coisa que eles não sabem nem o significado. Tudo bem. Jesus foi o maior progressista de todos os tempos. Ele era contra todo o sistema da época, todo o sistema de governo, todo o sistema de sacerdotes. Ele era contra todas as classes dominantes. Tudo o que ele pregava, tudo o que ele ensinava era contrário ao que as classes dominantes faziam. Os governantes. Por isso ele foi morto. Ou vocês acreditam mesmo que ele morreu para salvar o pecado? Não, ele ensinou como que é que se vive sem pecado. Ele ensinou: amai o seu próximo como a ti mesmo. Se você amar as outras pessoas como você ama você mesmo, você não vai fazer nada de mal para a pessoa. Não fazendo nada de mal, não vai ter pecado. É isso. É isso que tira o pecado do mundo. O que ele ensinou: amai uns aos outros. É isso. Esse é o mandamento principal.
Agora, vem um outro, ergue a mãozinha e fala, eu estou salvo em nome de Jesus. O que é isso? Não sabe nem o que é isso. O nome é a essência. E qual é a essência de Jesus? A essência é o amor. Existindo amor, a gente amando como ama a si mesmo, a gente não vai fazer nada contra o outro, porque a gente ama como a gente ama a gente mesmo. Entendeu? E isso é o ideal de Cristo, era esse. Era esse o principal. Mas ele era contra o sistema corrupto, sim. Ele era contra o extremismo, sim. Ele foi covardemente assassinado pelas classes dominantes, pelos governantes, pelos sacerdotes. Sem julgamento. Ele não foi julgado. Ele não teve defesa. O que eu acho estranho é alguns advogados se tornarem pastor e pregar o mesmo que os outros que nem ensino fundamental tem, prega. Porque o advogado, ele estuda a condenação de Cristo. Todos os advogados aprendem sobre a condenação. Hoje aprende. Já foi muito tempo que aprende. Antigamente pode ser que não ensinava. Ensinava mais ou menos um pouco de direito. Mas cada vez vai ficando mais profundo. Se você pegar os autos da condenação de Cristo, Cristo foi assassinado. Ele não teve julgamento, ele não teve defesa. E não tinha ninguém para defender ele. Tem muita coisa muito séria para se falar a respeito disso. Por que ele virou a página? Por que o crucifixo está nos tribunais? Por que mudou o calendário? Porque ele apagou tudo que ele ensinou, tudo que era para ser do jeito que ele ensinou daí para frente. Só que não foi. Está lá o tal do povo prometido lá de Israel acabando, querendo acabar com a Palestina. Gente, isso não é uma guerra, isso é um massacre. Tá certo, o Hamas errou. Não quero entrar nesse mérito ali, porque é muito complicado e, às vezes, a gente não consegue se fazer entender tão bem. Mas vocês podem, na visualização, vocês podem deixar as perguntas, depois a gente vai respondendo cada uma no seu devido tempo. Aquele governo lá de Israel, o tal do Netanyahu, ele quer acabar com os palestinos. Essa guerra, desentendimento, ela se chama de guerra, porque é um massacre. E desde a época do José, não o José pai de Jesus, não. O tal do José lá, que separou as tribos lá, ele não foi bonzinho coisa nenhuma. Ele semeou a discórdia entre aquele povo lá. Foi isso que ele fez. Se ele caiu no poço, se não caiu no poço, jogaram no poço, não me interessa. Se ele existiu de verdade, esse personagem, José, que tinha esse nome, pode até ser que não seja, mas existiu uma pessoa que separou as tribos. Quer dizer, ele causou essa discórdia. E todo mundo que lê a Bíblia, José é enviado de Deus. Você acha que Deus vai mandar alguém para separar as pessoas? Quem separa são as pessoas que querem poder. E está até hoje. Até hoje eles vivem ali, se digladiando, um querendo matar o outro, um querendo tomar o território do outro. O tal do Josué lá, que nem sei se ele existiu de verdade também, mas existia alguém que entrava nas localidades, matava, roubava e destruía. Eles faziam isso, e depois falava que era Deus que tinha mandado. Então, isso sempre existiu, as pessoas se servirem, falando que foi Deus que mandou. Existe há muito, há milênios. Mas a gente precisa aprender, a gente precisa evoluir, que aí não é verdade isso. Que Deus nunca mandou ninguém matar ninguém. Deus nunca mandou ninguém entrar numa cidade e acabar com todo mundo. Não, mentira isso. As pessoas sempre fizeram isso por poder, por ganância, para se sentir o dono de tudo, o dono da terra. Tem uma pessoa que postou ali outro dia, até na minha timeline, que os israelitas são os verdadeiros donos de toda a terra. Aonde, gente? Aonde? Quer dizer que ele acredita que o Israel é o povo escolhido por Deus mesmo? Ele acha isso mesmo? Deus mandou ir lá matar os palestinos. Agora, naquela época, mandou matar uns, agora manda matar os outros. É assim? O Deus deles é esse? É esse Deus que os evangélicos acreditam? Gente, a gente precisa acreditar, aprender.
Quer acreditar em Deus? Acredita. Quer acreditar em Jesus? Acredita. Quer acreditar que Jesus ressuscitou, que é filho de Deus, Espírito Santo? Tudo bem. Agora, inventar que foi o Espírito Santo que mandou falar. Mentira. A pessoa bisbilhota a vida do outro e depois chega e fala que foi o Espírito Santo que informou. Mentira, não foi. Mentira. Então, eu vim aqui para isso. O meu canal é para esclarecer. E eu vou tentar fazer isso. Tá? Então, eu queria isso. Mas esse detalhe, que eu já falei a respeito, mas eu quero falar mais e a gente vai falar sempre sobre isso, porque é importante. Esses evangélicos, eles precisam de freio. Eles precisam ser friados. Precisam, sim. Eles precisam. E como que eles vão fazer isso? Que as pessoas entendam que eles estão mentindo a respeito de muita coisa. A respeito de salvação, a respeito de dízimo, a respeito de que se pode, se não pode, uma imagem, tem uma imagem dentro de casa, tem o demônio. Mentira! A pessoa, se ela quiser ter uma imagem, ela tem. Se ela quiser acender uma vela, ela acende. Se ela quiser rezar para Nossa Senhora, rezar para algum santo, ela pode rezar sim. Eles têm horror dos santos da Igreja Católica, sabe por quê? Porque os santos da Igreja Católica foram os verdadeiros anunciadores do Evangelho de Jesus. Eles anunciavam, sim, o verdadeiro Evangelho. Tem muitos que até hoje anunciam o verdadeiro Evangelho. Teve erros, acertos no decorrer do caminho, todo mundo comete erros. Mas agora, ludibriar as pessoas, enganar, falar que a pessoa não vai prosperar se não der o dízimo para o líder deles, lá que eu nem sei se é pastor, sei lá que é, porque para mim é tudo a mesma coisa. Para quem está lá no comando, o que domina mesmo, que eles gostam mesmo é de dominar as pessoas. Eles gostam de fazer isso. Tá? Eu vim aqui um pouquinho ao vivo, porque a plataforma pede para que a gente venha ao vivo às vezes. Eu vim aqui, depois eu vou nas outras plataformas também. A gente precisa se juntar para entender bem. Então, eu gostaria, se os assuntos que vocês quiserem, podem perguntar, que eu vou responder. Caso seja algum assunto que eu não tenha muita propriedade, eu vou procurar, depois eu respondo. Mas a maioria dos assuntos que eu coloco em pauta, todos eles eu tenho muito conhecimento a respeito, tá? E hoje o meu recadinho é curto e é só isso. E eu agradeço muito. Até o próximo.